Amados irmãos e irmãs, boa noite. Boa noite. Eidia. Agora boa noite para Jesus. Amados irmãos e irmãs, boa noite. Boa noite. Amém. Eita glória. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca nos aconselhes coisas vãs. É mal que tu nos ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que maravilha ter mais essa noite, gente. Eu estava com saudade. Semana passada a gente não pôde reunir. E hoje, eis que a graça, que o Senhor nos deu a graça de estarmos todos aqui reunidos. Queremos acolher cada um de vocês, que sejam todos bem-vindos à casa do Senhor, neste grupo de oração, Frutos do Espírito Santo. Irmãos, eu me chamo Larissa, mas como a irmã Eliane já acabou de dizer, carinhosamente gosto de ser chamada de Lara. Sou casada com essa bênção ali, Lucas. Dessa união temos 2 filhos, um se encontra na glória e o outro é o Davi Luca, que está ali no colo da irmã, 10 meses. Irmãos, nesse tempo, o Senhor me chamou a assumir a coordenação desse grupo de oração, Frutos do Espírito Santo. E como bem sabemos, né? Aprendemos com a Virgem Maria, nossa mãe, de dizer ao Senhor: eis-me aqui, faça em mim segundo a sua palavra. Então, nesse tempo, estou como coordenadora deste grupo de oração e sirvo também no ministério de pregação. Amém? Já me apresentei, todos me conhecem. Irmãos, eis que essa noite o Senhor ele tem um convite, ele tem um chamado para cada um de nós, um chamado a nos aproximar dele, mas ele nos dá a liberdade de tomarmos essa decisão, de nós mesmos querermos ser seguidor de Jesus Cristo. O tema que o Senhor trouxe para nós é: o chamado não é para condenar, e sim para libertar. Quero convidar você nesse momento a abrir a sua palavra em João 3. João 3, versículo do 17 ao 18. Ouça bem, hoje nós somos chamados, nós somos convidados a dar um passo muito concreto na nossa caminhada. E eis que o Senhor vai dizer na palavra para nós que, com efeito, de tal modo, Deus amou o mundo, que Ele deu seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-los, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Vocês lembram o tema que eu já disse aqui para vocês? O tema de hoje é: o chamado não é para condenar, e sim para salvar. E a palavra vem nos dizer exatamente que Jesus foi enviado por Deus, Deus Pai, para o mundo, para nos libertar e não para nos condenar. Essa passagem ela é uma mensagem de graça, perdão e vida eterna para nós
para os nossos antepassados, para os que virão, porque ela todos os dias ela se atualiza. E hoje o Senhor ele nos convida a segui-lo. O que seria esse chamado? Quem nos chama? É o próprio Deus. É o próprio Deus que nos chama. É o próprio Deus que nos convida e nos faz esse convite essa noite, nessa quinta-feira, dia 27 de novembro de 2025, o Senhor está chamando cada um de vocês que está sentado. O Senhor me chama, o Senhor chama cada um de nós. E aqueles que já disse sim, o Senhor chama a atualizar, a renovar o seu sim, a seguir o Senhor. Porque só o Senhor tem palavras de vida eterna, só o Senhor é luz que brilha, é só o Senhor que nos leva à vida eterna. Assim como eu já disse essa passagem, essa mensagem que Ele passa para nós através dessa palavra. A vinda de Jesus ao mundo tem como objetivo principal a salvação da humanidade. Jesus, Ele já sofreu pelos nossos pecados. Jesus, Ele já pagou pelas nossas falhas, pela nossa desobediência. E hoje, Ele quer novamente olhar na cara de cada um de nós que estamos aqui e dizer: segue-me. Assim como Ele chamou os discípulos, assim como Ele chamou aqueles pescadores de peixe a ser pescadores de homens. E assim como Ele chamou lá em João 8, que Ele fala com a mulher adúltera: mulher, ninguém te condenou. Eu também não te condeno. Eis que ela estava pecando, eis que ela estava adulterando, mas Jesus disse a ela: ninguém te condenou. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Irmãos, o convite de Jesus hoje para nós é de nos olhar para o nosso interior. O que hoje está nos prendendo? O que hoje está nos aprisionando? O que hoje está fazendo com que nós nos afastemos do Senhor? O que hoje está fazendo com que nós não olhamos para cima e ver que lá do alto o Senhor olha para nós com misericórdia, com amor. O Senhor derramou sobre nós, para nós e para a nossa salvação, o seu sangue, sangue divino. Tudo por amor. Tudo por amor. E em nenhum momento Ele desistiu. Em nenhum momento Ele deixou de prosseguir com essa missão, com esse chamado. E muitas vezes nós, quando começamos a sentir o peso da cruz, muitas vezes nós, quando começamos a ver ali as dificuldades, a gente começa a desistir. A gente já esquece de seguir Jesus. A gente já esquece de ir atrás, de desejar, de buscar. E hoje o Senhor olha para nós com o mesmo olhar de misericórdia e fala para cada um de nós: eu vim para te salvar. Eu não vim para te condenar. Mas muitas vezes a gente também nos aprisiona nos nossos sentimentos, nas nossas ações, nas nossas maneiras de viver. Muitas vezes nós nos aprisionamos com os nossos próprios pensamentos de inferioridade, de diminuir sempre, sempre, sempre. E eis que o Senhor olha para você e fala: hoje eu quero te libertar de tudo que está te aprisionando, de tudo que está fazendo você se diminuir, de tudo que está fazendo você se afastar de mim, de tudo que está fazendo você retroceder.
Renove comigo hoje o teu sim. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. Que hoje possamos mesmo renovar o nosso sim ao Senhor. O chamado de Jesus, o chamado do Senhor é como quando Ele chamou Pedro, quando Ele chamou João, quando Ele chamou todos os apóstolos. O Senhor sabia que eles tinham as falhas. O Senhor sabia que eles eram miseráveis. O Senhor sabia. Mas eis que o Senhor não os condenou naquilo que eles eram. Mas o Senhor olhou para quem eles realmente eram, a pessoa deles, e disse: segue-me. Segue-me. E hoje o Senhor olha para cada um de nós. E o desejo do coração do Senhor é que respondemos a este chamado. O desejo do coração de Deus é que renovemos diante dele. Estamos aqui diante do Senhor. O Senhor está ali no sacrário. Que assim como Pedro olhou para Jesus passando e disse: eu vou, eu sigo, eu quero, eu desejo. Esse é o desejo que o Senhor quer para nós. E seguir Jesus, responder a esse chamado, responder a esse sim, renovar esse sim a Jesus, não significa que teremos uma vida fácil. Não significa que não iremos passar pelas dificuldades, porque Jesus, em nenhum momento, Ele prometeu isso a nós. Pelo contrário, Ele disse: pegue a sua cruz e segue-me. Então, seguir Jesus é todos os dias renunciar a si mesmo, renunciar a nós mesmos e buscá-lo, e desejá-lo, e querer cada dia se entregar a esse Deus maravilhoso. Irmãos, todo o tempo o Senhor usou da misericórdia, o Senhor usa da misericórdia. E hoje é um tempo de misericórdia. Hoje é um tempo, um momento oportuno, um tempo da graça. O Senhor já veio pela primeira vez e o Senhor ainda virá pela segunda vez na sua face gloriosa. Mas nesse tempo, o Senhor veio com a sua misericórdia para nos chamá-lo, para que nós possamos deixar o meu sim e segui-lo. E por que eu disse que hoje é o tempo? Esse tempo que vivemos é um tempo de misericórdia. Esse tempo que estamos vivendo é um tempo oportuno. Esse tempo que estamos vivendo é um tempo de graça. Porque o Senhor, quando vir na sua glória, Ele virá para julgar. Ele virá para dividir o cordeiro. Ele virá para dividir as ovelhas. Ele virá para dividir. Mas nesse tempo, o Senhor veio para nos salvar, para nos libertar. Mas como vai dizer também a palavra, que muitos, aqueles que não crê, aqueles que não buscam, aqueles que não desejam, aqueles que não querem, aqueles que não querem ver, não querem acreditar, eles próprios se condenam. Só Deus pode nos salvar. Só Deus tem essa graça de nos salvar, porque Ele é o Criador. Só Deus pode nos libertar, só Deus pode nos levar para a vida eterna. Mas, irmãos, nós, por muitas vezes, pelas nossas atitudes, pelas nossas formas de viver miserável, pela nossa falta de renúncia, nós nos condenamos. Deus, Ele não veio para nos condenar, Ele não nos condena, mas nós mesmos nos condenamos. Quando nós não acreditamos, quando nós não cremos em Jesus ressuscitado, quando nós não cremos que Ele se entregou numa cruz, no madeiro, por amor.
a nós. Nós mesmos nos condenamos. O Senhor, Ele deseja, do fundo mesmo, assim, que a gente possa olhar mesmo no fundo do nosso coração. Será que hoje eu posso, se Jesus chegasse aqui, nesse exato momento aqui, agora, para falar assim, eu te chamei, será que eu poderia dizer para o Senhor, eu respondi? Mas aqui eu não quero que vocês olhem para esse lado de se condenar, não, porque a palavra vem nos dizer, o Senhor trouxe para nós esse tema de hoje, que Ele não veio para nos condenar. Mas é necessário olharmos para as nossas ações, para que nós mesmos não nos condenamos, para que nós mesmos nos deixemos ser levados, nos deixemos ser consumidos, nos deixemos ser verdadeiramente libertos, porque o Senhor já nos libertou. Eu convido você agora a fechar seus olhos por alguns instantes. Quando a irmã ela orava, no momento do clamor do Espírito Santo, o Senhor incomodava meu coração de dizer para cada um: filhos, não vos afasteis de mim. Filhos, não vos afasteis de mim. Só através de mim, só por meio de mim, você alcançará os céus. Só por meio de mim você terá a vida eterna. Era isso que o Senhor colocava no meu coração para dizer a cada um de vocês, a cada um de nós. Não vos afasteis de mim. Irmãos, talvez tem pessoas aqui que já estão há tempos na caminhada. Talvez tem pessoas aqui que hoje decidiu vir aqui apenas para viver essa noite, sem nem entender o que o Senhor tinha, sem nem saber qual seria o tema, mas eu vou lá. A paróquia ela está aberta todas as quinta-feiras à noite, eu vou lá ver o que acontece. Mas eis que o Senhor diz para aqueles que já o seguiam: renove o seu sim. Renove o seu sim. E para aqueles que veio aqui por curiosidade, até mesmo por curiosidade, o Senhor já te chamava. O Senhor já te chamava. E hoje Ele quer que você, filho e filha, segue-o. Hoje Ele deseja que você siga-o. Porque Ele transborda sobre nós a sua misericórdia. Porque Ele nos ama ao ponto de se entregar como Ele se entregou. Mas esse Deus que se entregou na cruz por nós, Ele não está morto. Ele vive e Ele reina. E Ele está aqui no meio de nós. E Ele quer nos levantar. E Ele quer nos fazer pessoas novas, pessoas restauradas. Ele quer nos dar vestes novas. Ele deseja que nós deixemos as nossas roupas velhas. Aquilo que não agrada o coração de Deus. Ele deseja que nós deixemos isso para trás. E hoje,
respondemos ao Senhor, respondemos a este chamado de ser uma nova pessoa, vestindo ali as roupas novas, as vestes novas que Ele tem para nós. Coloca a mão sobre o seu coração. Feche seus olhos. O ministério ele vai cantar essa canção. Mas que essa canção ela seja verdadeiramente uma oração. Uma resposta assim que o Senhor dará para nós. E eu te levantarei. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.